Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Muito obrigada a você que participa aqui do nosso programa. Todos os dias, de hora em hora, na Boa Vontade TV, nós oferecemos um momento ecumênico de oração. Acompanhamos uma prece e você eleva o seu pensamento a Deus, a espiritualidade superior, a sua crença religiosa, independente de qual ela seja, e busca receber em sua alma, em seu coração, a força deste momento. E dedica ele também a quem você ama. Hoje, por exemplo, estamos orando pelo fortalecimento das famílias. Por isso, você participa aqui do nosso programa, ligando para o 0300 10 07 940, ou então mandando seu recado pela internet, vidaplena@boavontade.com, como faz o Flávio Lambert de Souza, de Camaquá, no Rio Grande do Sul, que participa orando especialmente por Márcio Vinícius Rodel, que ele receba toda a proteção celeste aí nesses desafios que se apresentam e que com certeza serão vencidos. Falando em vencer desafios, todos nós temos os nossos a superar, a vencer. E há pessoas que com muita coragem, com muita determinação também vencem muitos desafios, por exemplo, na área do mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre esse assunto com relação às pessoas com deficiência física. De acordo com o IBGE, existem mais de 45 milhões de pessoas que declaram ter ao menos um tipo de deficiência no nosso país, o que corresponde a quase 24% da população brasileira. A deficiência visual foi a mais apontada, de acordo com essa pesquisa. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, que também realiza pesquisas sobre o assunto, 1% da população do Brasil é formada por deficientes visuais, ou seja, estamos falando aí de uma população de 1,7 milhão de pessoas. Nós vamos falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho com o senhor Marquiano Charan Filho, diretor-presidente da Associação de Deficientes Visuais e Amigos, ADEVA. Senhor Marquiano, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Queria começar falando sobre os desafios da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ainda é um cenário que gera desafios para a sociedade? Sim, bastante. Hoje ainda, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o esclarecimento que a gente tenta passar para a sociedade, a inclusão no mercado de trabalho ainda é um desafio muito grande a ser vencido. E no caso, que tipo de exigências, por exemplo, as empresas realizam na contratação de uma pessoa com deficiência? Lembrando, inclusive aos nossos telespectadores, que existem leis que garantem a inclusão das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Apesar de existir a lei, né, a chamada lei de cotas, há um desconhecimento muito grande por parte das empresas e por parte da equipe de RH, das equipes de RH, com relação à contratação de pessoas com deficiência. É muito comum você ouvir, por exemplo, de empresas, a minha empresa não está adequada para receber um deficiente visual. Aí você fala, por quê? Ah, porque tem escada. Mas deficiente visual pode subir escada normalmente, descer a escada. Ah, mas eu vou precisar levá-lo ao banheiro, vou precisar acompanhar até o restaurante na hora do almoço. Não vai precisar fazer nada disso. Então, há um desconhecimento muito grande, inclusive saiu uma matéria num grande portal aí, que 81% dos profissionais de RH no Brasil se declaram desconhecer sobre a contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso é importante, porque a gente está falando não de uma incapacidade do profissional, mas sim um desconhecimento das áreas de atuação que ele possa ajudar, possa contribuir com a sua tarefa. No caso, por exemplo, muitas vezes para as profissões, a gente vê uma exigência de experiência. Para a pessoa com deficiência, às vezes essa experiência ela é inexistente até por essa dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. É comum ainda essa exigência da experiência e como lidar com essa situação, Sr. Marquiano? É comum. Eu creio que isso aconteça com todas as pessoas com e sem deficiência. Com relação às pessoas com deficiência, isso é um agravante, né? E aí você tenta conversar com as empresas e, em alguns casos, isso é flexibilizado.
Certo. Existe algum público, algum tipo de deficiência que é melhor aceita, digamos assim, que tenha menos dificuldade? Por exemplo, a gente está focando na questão da deficiência visual e o senhor mencionava que há muito desconhecimento das pessoas com relação à possibilidade de atuação de um deficiente visual. Quais seriam outros públicos que também têm a mesma dificuldade de inserção? Eu creio que a deficiência auditiva seja um público que apresenta um desafio grande para ser incluído no mercado de trabalho, né, pela própria, pelo o tipo da deficiência, né, eles têm uma dificuldade de comunicação. Sim. Que precisa ser vencida. Então, eu creio que a deficiência auditiva também tenha os seus desafios grandes a serem vencidos. A gente abre espaço, inclusive, para você fazer perguntas sobre esse tema aqui no Vida Plena, pelo telefone 0300 1007 940 e também pela internet, vidaplena@boavontade.com. O senhor Marquiano Charan Filho está aqui conversando com a gente. Senhor Marquiano, a gente tem algumas perguntas. De Goianésia, Goiás, chega a pergunta da Fátima Siqueira. Ela quer saber como funciona a carga de trabalho, a carga horária de trabalho para uma pessoa com deficiência. Ela é diferenciada? Não, ela deve ser a mesma carga de trabalho, a mesma jornada de trabalho que uma pessoa sem deficiência tem, a pessoa com deficiência deve também ter. O que algumas empresas fazem e não é recomendável é abrir um programa de contratação e ter um período diferenciado. Então, em vez de trabalhar, por exemplo, 8 horas, ele trabalha 4, mas ganhando o salário por 4 horas. Mas isso não é recomendável, porque a pessoa vai precisar complementar a renda dela. Então, ela vai precisar sair dali e ir para um outro local de trabalho. Certo. Então, se ela, amanhã ou depois, conseguir um local onde ela trabalha 8 horas, ela vai optar em mudar de emprego. Então, não é recomendável que se tenha um período, uma jornada de trabalho especial, que ele trabalhe faça a mesma jornada, o mesmo período, a mesma carga horária de uma pessoa sem deficiência. O senhor mencionava a questão da remuneração. Temos 2 perguntas que trabalham essa questão. O Roberto Mauro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a Deise Pereira, de São José dos Campos, São Paulo. Ambos perguntam com relação à remuneração do deficiente visual. Pode haver diferença, algum tipo de discriminação? Não pode haver diferença. O salário tem que ser o mesmo de uma pessoa sem deficiência. Certo. E com relação a benefícios, todos os direitos também são assegurados à pessoa com deficiência? Sim, todos os direitos. Perfeito. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também faz sua pergunta para a gente. O Vander Borges quer saber o seguinte: o empregado com deficiência possui estabilidade? Ele pode ser dispensado sem justa causa? Pode. O que nós passamos para as pessoas na ADEVA é o seguinte: existe a lei que garante a contratação, que obriga as empresas a contratar. Porém, o que vai manter a pessoa na empresa é a competência, é a produtividade. Isso vai manter. Sim. Um funcionário que não produz, a empresa pode sim demiti-lo sem justa causa. Perfeito. Agora o senhor falava do trabalho que a ADEVA realiza. Eu queria que o senhor mencionasse outras ações. Que tipo de atividade vocês realizam para colaborar com a inclusão das pessoas com deficiência? Nós ministramos cursos profissionalizantes e cursos de reabilitação. Certo. Então, muitas vezes, a pessoa ainda chega para nós, ela não está pronta para ir para o mercado de trabalho. Sim. Então, há uma fase anterior. Ela vai aprender o braille, aprender a orientação e mobilidade. O que é orientação e mobilidade? É a pessoa aprender a se locomover com bengala. Sim. Esses 2 cursos são básicos para quem quer ir para o mercado de trabalho. E que promove a independência dessa pessoa, inclusive. Com certeza. E ainda nós temos cursos de alfabetização, o telecurso segundo ensino fundamental e ensino médio. E aí sim partimos para os cursos profissionalizantes, que compreende informática, e dentro da informática nós temos a digitação,
o Windows, todo o pacote Office, e temos outros cursos, né? Cursos assistente administrativo, auxiliar de escritório, montagem e manutenção de microcomputador, para que o profissional, a pessoa saia em condições de ir para o mercado de trabalho. Para quem não sabe, Letícia, nós, deficientes visuais, usamos o computador com o auxílio de um programa que é instalado no computador. O computador é um computador comum, desses que nós compramos aí no mercado de trabalho. O teclado não é em braille, mas existe um programa que nós chamamos de programas leitores de tela, que são instalados no computador e vão falando o que aparece na tela para a gente. É assim que a gente utiliza o computador. Perfeito. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, senhor Marquiano, mas eu queria o contato da organização de vocês para quem quiser saber outras informações da Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Perfeito. Quem quiser entrar em contato com a gente, para conhecer melhor o nosso trabalho, se você tiver uma pessoa com deficiência visual que esteja precisando de ajuda, nossos contatos são www.adeva.org.br, que é o nosso site, www.adeva.org.br, ou os nossos telefones, 11 5084 6693 ou 5084 6695. Repetindo, 5084 6693 ou 5084 6695. Temos uma página, nós também estamos no Facebook e no Twitter. Perfeito. É só nos curtir. Muito obrigada, senhor Marquiano. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, estivemos conversando com o diretor-presidente da Associação de Deficientes Visuais e Amigos, a ADEVA, senhor Marquiano Charan Filho, falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência física, em especial a deficiência visual, no mercado de trabalho. Qualquer dúvida, nosso contato está à sua disposição, vidaplena@boavontade.com. A gente vai para o intervalo e já volta.